Olá, tudo bem? Bom, recentemente, no dia 29 de abril, saiu decisão liminar, né, decisão do plenário do julgamento da liminar de 7 ações diretas de inconstitucionalidade sobre a medida provisória 927. Elas foram julgadas em conjunto. Havia a decisão liminar anterior, monocrática, que indeferia completamente os pedidos de tutela de urgência dessas ações diretas de inconstitucionalidade e levadas a plenário. Houve decisão alterando a decisão monocrática, decisão do plenário, no sentido de conceder a liminar quanto à suspensão da eficácia de 2 dispositivos da medida provisória 927. Esses dispositivos são os artigos 29 e 31 da MP 927. O artigo 29 afastava o nexo de causalidade da contaminação por Covid-19 em relação aos contratos de trabalho, exigia a prova do nexo de causalidade, dizendo que a contaminação por coronavírus por Covid-19 não caracteriza acidente de trabalho ou doença ocupacional, salvo comprovado o nexo de causalidade. E o artigo 31 tornava, em regra geral, a atuação dos auditores fiscais do trabalho como meramente orientadora, evitando, assim, impedindo que os auditores fiscais do trabalho conseguissem realizar a fiscalização de forma punitiva, aplicando sanções administrativas aos empregadores. O voto que prevaleceu nesse julgamento, lembrando, é o julgamento só do liminar, não é o julgamento meritório das 7 ações diretas de inconstitucionalidade, então ainda cabe julgamento no plenário do mérito, mas o voto que prevaleceu dessa liminar foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a medida provisória 927 declara sua intenção, logo no artigo 1º, ao tentar preservar empregos e renda, assim como também outras medidas provisórias, mas a 927 é a principal nesse sentido. Declara a sua intenção de preservar emprego e renda no contexto da pandemia de coronavírus e, segundo o ministro Alexandre de Moraes, voto que prevaleceu, que foi seguido pela maioria dos demais ministros, estes artigos não contribuem para a preservação de emprego e renda, mas sim para a flexibilização da proteção à saúde dos trabalhadores. O artigo 29, em especial, foi muito criticado pelo ministro Alexandre de Moraes, ao apontar que algumas profissões implicam a colocação do trabalhador diretamente em risco para o exercício da sua atividade, e por isso não pode haver o afastamento dessa proteção do trabalhador ao se exigir que ele comprove o nexo de causalidade. Já o artigo 31, da mesma forma, impede uma fiscalização mais adequada das irregularidades trabalhistas, notadamente, novamente, quanto à questão da saúde, sendo que nós verificamos hoje em dia várias denúncias de ausência de equipamentos de proteção individual fornecidos aos trabalhadores, especialmente quanto aos trabalhadores de saúde, que são aqueles que estão na linha de frente, que correm maior risco de contaminação. Bom, quanto ao artigo 29 da medida provisória 927, eu já tinha tratado disso em algumas lives, em outros vídeos. Eu dizia que eu entendia que esse dispositivo deveria ser lido em conjunto com o artigo 20, parágrafo 1º, a linha D da Lei de Benefícios, da Lei 8213 de 91, que é a Lei de Benefícios pagos pelo INSS. E esta lei, nesse dispositivo, diz que não se considera acidente de trabalho, nem mesmo equiparado, a contaminação por doença endêmica. Então, o conceito de pandemia está aí. Salvo quando demonstrado que situações peculiares do trabalho propiciaram contágio. E aí eu esclareci que algumas situações, notadamente como no campo dos profissionais de saúde, esse contágio, esse nexo de causalidade, o contágio em razão do trabalho, deveria ser presumido, né? Salvo nessas situações e em outras situações gerais, como o contágio é comunitário, não há como se delimitar com precisão que foi o ambiente de trabalho, foi no ambiente de trabalho que houve a contaminação. Então, essa suspensão da eficácia do artigo 29 não prejudica a leitura da situação da contaminação por coronavírus, por Covid-19, com base na Lei de Benefícios, com base no artigo 20, parágrafo 1º, a linha D
da Lei 8.213 de 91. Então, se não se verificar a situação em que o nexo de causalidade possa ser presumido, se não se verificar indícios de contaminação no ambiente de trabalho ou possibilidade de presunção de nexo de causalidade, como se verifica no caso dos profissionais de saúde, a natureza laboral, a natureza trabalhista da enfermidade, a meu ver, deve ser afastada até com base na Lei 8.213, a despeito da suspensão da eficácia desse artigo 29, da medida provisória 927. Quanto ao artigo 31 da medida provisória, de fato, havia uma flexibilização indevida da fiscalização do trabalho, notadamente em relação à fiscalização relativa às normas de higiene e segurança do trabalho. Bom, eram essas, em apertada síntese, as considerações. Muito obrigado.